Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo. No vídeo anterior a gente trabalhou com um exercício que simulou a construção de um armário simples, que a gente deveria calcular a quantidade de peças, as dimensões de cada peça e qual seria o custo básico para construir esse armário. Neste exercício nós iremos trabalhar com o algoritmo para cálculo de salário de professores, ok? E da mesma forma que a gente fez no vídeo anterior, neste vídeo eu selecionei um site que basicamente realiza esses mesmos cálculos, ok? Então a ideia nesses primeiros exercícios de eu estar selecionando alguns aplicativos, alguns sites que mostram basicamente aqueles algoritmos que a gente está calculando, é justamente para mostrar para vocês que apesar da gente estar trabalhando com algoritmos mais simples, né, com uma telinha preta ali, né, o raciocínio, né, a lógica de programação que está sendo utilizada é a mesma que seria utilizada para a construção de qualquer outro aplicativo que você encontraria no mercado. Então, nesse vídeo de hoje, eu escolhi aqui um site que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Eles possuem uma página onde o professor joga ali alguns dados, a quantidade de horas aulas durante a semana, qual que é o valor da hora-aula que ele recebe, e o site vai exibir ali o salário que ele vai receber no final do mês, ok? Obviamente, nesse site aqui tem toda uma parte de front-end, que é a telinha, a parte gráfica que você vê, mais bonita do que a gente está fazendo até o momento, mas o nosso foco nesse momento não é a parte de front-end, que é a tela do sistema e tal. O nosso foco é a parte do processamento ali, o que a gente chama de back-end. É onde todo o raciocínio do software para cálculo das informações, o processamento dos dados está sendo realizado. Obviamente, à medida com que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo outras formas de programação, a parte de programação gráfica e tal, tá bom? Então essa é a ideia nesses primeiros exercícios a gente está comparando, né, alguns exemplos de aplicativos que fazem basicamente a mesma coisa que a gente está ensinando aqui, que é para mostrar para vocês aquela correlação do que a gente está aprendendo nesse momento, a gente aplica em projetos similares, ok? Obviamente são projetos ainda muito simples, mas a gente vai evoluir construindo softwares mais complexos à medida com que a gente for aprendendo novos comandos. Então, para esse algoritmo que nós vamos fazer agora, vamos dar uma olhada, né, nas regras. Nesse site aqui ele possui as regras do cálculo, né? Então vamos dar uma olhadinha nas regras para a gente entender como esse cálculo é feito. Obviamente, quando a gente vai construir um software para o mundo real, a gente vai construir para resolver o problema de alguém, de alguma empresa. E aí então a gente precisa entender qual é a necessidade do usuário, o que ele precisa ser calculado, para a gente então conseguir construir o software que vai oferecer para ele uma funcionalidade para resolver o problema dele, né? Então vamos lá, vamos ver aqui. Então como o salário do professor ele é calculado? Então aqui tem uma introdução. Estão falando aqui que no mínimo o salário de um professor lá no estado de São Paulo é calculado baseado em 3 itens: o salário base, o adicional extra classe, que a gente chama, ou hora atividade, e o descanso semanal remunerado. O salário base ele corresponde ao valor mensal das aulas ministradas, sobre o qual serão calculados o descanso semanal remunerado e o adicional de hora-aula. Para calcular, basta multiplicar o número de aulas semanais por 4,5. Esse 4,5 seria 4,5 semanas, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, o professor dá 10 horas aulas semanais. E aí, no mês, alguns meses tem 4 semanas, outros 5 semanas. Então, lá eles adotam 4,5 semanas. Então, é uma regra para o caso deles lá, ok? Aí tem o adicional de hora atividade, que normalmente a gente chama de extra classe, né? Adicional de extra classe, que é o tempo que o professor tem para preparar a aula, corrigir provas, né? Então, no caso deles lá, tem um acréscimo de 5%. Tá? Então, aplica-se 5% adicional no salário do professor, ok? E tem o descanso semanal remunerado, que corresponde a 1/6 sobre a remuneração total. Então, pega-se o salário dele, divide por 6 e acrescenta, né, esse adicional, tá? Que a gente chama de DSR, Descanso Semanal Remunerado. Então, nesse software aqui, né, nesse site, né, a gente tem aqui numa telinha bonitinha, né, lá onde ele vai inserir 10 horas aulas, o valor da hora aula, e aí o sistema vai calcular o salário base, a hora da atividade, o DSR e o salário total, tá bom?
Então, baseado nessas regras aqui, a gente vai construir o nosso algoritmo para chegar no mesmo resultado que esse site chegou aqui. O interessante é que neste exercício, eu vou mostrar para vocês, esse site aqui, ele utilizou uma linguagem de programação chamada de JavaScript, que é uma linguagem de programação que a gente utiliza para automatizar algumas coisas na parte de front-end, na parte da tela do sistema. Então ele utilizou o JavaScript para poder fazer todos os cálculos. E aqui a gente consegue ver, quando utiliza esse JavaScript, fica fácil do usuário conseguir ver através do browser. E a gente vai olhar e vocês vão perceber que o JavaScript é uma outra linguagem de programação, mas ela é muito parecida, o raciocínio é muito parecido com o que a gente está aprendendo aqui. Que isso faz parte daquilo que eu falei para vocês, né? Que é todas as linguagens de programação, basicamente 90% das linguagens de programação é a parte de lógica de programação básica, que é o foco que a gente está trabalhando neste curso. Depois, posteriormente, a gente vai ter outros cursos de Java, JavaScript, C, Python, ok? Mas para ver esses outros cursos, para ver essas outras linguagens, a gente precisa ter a lógica de programação muito bem clara, tá? Vai ser legal que no finalzinho eu vou mostrar para vocês o JavaScript, vocês vão ver que o cálculo é muito parecido com o que a gente está fazendo, tá bom? Então vamos abrir aqui o nosso Portugal, ok? Deixa eu fechar aqui e abrir um projeto novo. Vamos vir aqui um arquivinho novo e a gente vai começar aqui a escrever o nosso algoritmo. Bom, para fazer todos esses cálculos aqui, ó, basicamente a gente tem que ter essas duas informações, que é a quantidade de horas, aulas semanais, e o valor da hora-aula. Então a gente precisa obter essas duas informações do teclado, né? Então eu vou dar uma mensagem para o usuário aqui utilizando o comando escreva, certo? E eu vou pedir aqui, ó, digite a quantidade, vamos até abreviar aqui, digite a QTDE de horas, aulas semanais, ok? Bom, e aí eu preciso colocar o computador para ler essa informação do teclado. Então eu vou usar o comando leia para fazer isso. Só que quando o usuário digitar, eu preciso guardar isso numa variável. Então a gente vai criar uma variável aqui que a gente vai chamar de QTDE inteiro, QTDE aulas semanais, ok? Beleza? Então é um número inteiro. Ele dá 5 aulas semanais, 10 aulas semanais. Então a gente vai vir aqui, QTDE aulas semanais. Ok? Bom, o próximo passo é a gente fazer a leitura do valor da hora-aula. Então, digite o valor da hora-aula. Ok? Vou colocar aqui o R cifrão. E aí, a gente vai fazer um leia e a gente precisa guardar isso numa variável. Valor de salário é fracionário, né? Então é um número real. Então, real, valor, hora-aula. Então, eu vou ler e vou mandar gravar isso no valor, hora-aula. Eu gosto normalmente de dar uma separadinha, tá? Gosto de fazer isso aqui, ó. Então aqui são as variáveis, aqui é a leitura dos dados da quantidade, aqui é a leitura do valor do salário. Então eu gosto de organizar o código para ficar um pouquinho separado. Bom, com essas duas informações a gente já pode começar a fazer os demais cálculos, né? Eu posso calcular aqui o meu salário base, certo? Então eu vou criar uma variável aqui chamada salário base, certo? E o cálculo do salário base, quando a gente fizer o cálculo, a gente vai guardar ele nessa variável salário base, porque a gente vai depender dessa informação para calcular as outras coisas, tá? Então, o nosso salário base é o quê? É a quantidade de aulas semanais, certo? Mais o valor da hora-aula, certo? Multiplicado por 4,5. Bom, esse 4,5 veio da onde? Veio daqui, né? Tinha uma regrinha lá, ó, 4,5, certo? Então a gente acrescenta as 4,5
semanas, né? Bom, a gente pode deixar 4.5 direto aqui? Pode, tá? Mas eu vou aproveitar nesse vídeo para introduzir um conceito que a gente chama de constantes, tá? Se eu bater o olho 4.5 aqui, às vezes uma outra pessoa, quando bater o olho nisso aqui 4.5, ela vai ficar na dúvida. O que é esse 4.5? Eu poderia fazer um comentário, né? Poderia vir aqui e falar 4.5 é a quantidade de semanas. Mas eu posso usar um outro recurso, normalmente que a gente utiliza, que a gente chama de constante. A constante, ela é uma variável, certo? Ela se parece com uma variável, só que o valor dela não vai mudar ao longo do sistema. O valor vai ficar fixo ali, certo? Eu que vou definir esse valor, tá? Então, durante a execução do programa, o valor não muda, o valor continua sendo o mesmo, certo? Isso vai mudar, esse valor apenas vai mudar se mudar a regra do sistema. Se no ano que vem, lá no Sindicato dos Professores de São Paulo, falar, não, agora a gente vai calcular apenas 4 semanas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou falar que é real, e aí a gente usa uma regrinha, tá? Normalmente todas as linguagens de programação têm essa regrinha. A gente adota o padrão de colocar as constantes com o nome todo em maiúsculo, tá? Pode ser minúsculo do jeito que a gente está fazendo para as variáveis? Pode, mas isso é um padrão adotado, tá? Para ficar fácil separar o que é variável e o que é constante. Porque a constante a gente sabe que não vai mudar ao longo do sistema, tá? É um valor que está fixo ali, que não vai mudar, a não ser que mude a regra, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou chamar de semanas no mês. Então eu vou colocar aqui, ó, semanas no mês. Só que como eu estou escrevendo tudo em maiúsculo, fica difícil ler, né? Porque está tudo em maiúsculo, a gente não está usando esse padrãozinho aqui, ó, de colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, que a gente chama isso aqui de camel case, né? Se vocês lembrarem, o padrão camel case. E aí por isso que a gente tem aquele outro padrão que a gente chama de snake case, que é o padrão do underline, né? Então eu vou usar o padrão do snake case aqui, que seria semana, ó, semana no mês, semanas no mês, tá bom? Então a gente vai adotar esse padrão para ficar fácil. E aí a gente já pode vir aqui, ó, e fazer isso aqui direto, ó, 4.5. Eu já estou declarando a variável, estou inicializando, eu estou colocando um valor inicial para essa variável de 4.5. Rogério, por que você não está lendo do teclado? Porque isso aqui é uma regra do sistema, certo? É uma regra que foi definida lá no sistema. Então eu não quero que o usuário digite isso. Eu vou deixar essa regra dentro do sistema, certo? Se amanhã mudar a regra, eu tenho que entrar no código do meu sistema e trocar. Aí existem outras formas, ao invés da gente deixar direto no código, a gente pode deixar isso num banco de dados, que a gente vai falar disso mais à frente. Eu posso deixar isso num arquivo de configuração, então depois a gente fala disso mais à frente. Ou eu também poderia fazer assim, em 2 momentos, tá? Eu poderia vir e fazer isso aqui, ó. Vem e fala, ó, semanas no mês é igual a 4.5, tá? Beleza? Só que normalmente a gente já pode fazer dessa forma aqui também, para economizar a quantidade de linhas aí, tá? E aí aqui, ao invés de eu usar 4.5, eu vou usar semanas no mês. Porque quando o usuário bater o olho nisso aqui, aí ele já entende, opa, tá tudo em maiúsculo, o programador, né? Uma outra pessoa, opa, tá tudo em maiúsculo, é constante. Aí ele vai ali em cima, semanas no mês. Então, o próprio nome da constante já ajuda a explicar o que é o conteúdo dela, tá bom? Então, esse é o nosso salário base, certo? Bom, a gente precisa agora calcular a outra informação, que é a hora da atividade. A hora da atividade, a gente viu aqui que tinha uma regra que multiplicava por 5%. Multiplicar por 5% é a mesma coisa de multiplicar por 0,05. A gente já falou disso em outros vídeos. Eu poderia colocar 5 dividido por 100? Poderia, mas se você faz isso, toda hora você está colocando o computador para fazer esse cálculo, né? Então não fica tão interessante você ficar colocando o computador para calcular, porque 5 dividido por 100 sempre vai ser o mesmo número, tá? Então a gente vai colocar aqui hora atividade. Essa variável ainda não existe, então eu vou criar ela ali em cima. Ela também vai ser do tipo real, certo? E a minha hora da atividade, ela é o quê? Ela é o meu salário, pela regra que a gente viu lá, multiplicado por 0,05, ok? Bom, a gente pode adotar a mesma regra criando uma constante? Pode. Eu posso vir aqui, ó, e eu vou jogar esse valor aqui numa constante que eu vou chamar de percentual, vou chamar aqui de extra classe, tá? Percentual extra classe. Então eu vou chamar aqui de P extra classe. Percentual extra classe. Então eu vou vir aqui, ó, real P extra classe é igual a isso aqui, 0,05, tá bom? Então, salário base, né?
salário base, P, extra classe, tá bom? A próxima coisa que a gente tem que calcular é o salário base, a gente já fez aqui, a hora atividade, que é essa aqui, que é o extra classe, certo? Hora atividade, está aqui, salário base P extra classe. E agora a gente vai calcular aqui o descanso semanal remunerado, ok? Hora atividade, está aqui. Hora atividade, extra classe, beleza. Então a gente vai calcular aqui agora o descanso semanal remunerado. Então, descanso semanal remunerado é igual. Isso aqui vai ser também um valor real, certo? Então, o nosso descanso semanal remunerado, ele é o quê? Se a gente voltar lá na regra, ó, ele é a soma do salário base, da hora atividades, horas extras e demais horas, que a gente não está colocando aqui, dividido por 6. Né? Então, a nossa descanso semanal remunerado é o nosso salário mais a hora atividade dividido por 6. Lembra daquela regrinha que é importante de dizer primeiro o que a gente quer fazer. Então, eu quero primeiro somar para depois dividir. Então, coloco os parênteses para garantir isso. Dividido por 6. Esse 6 aqui, eu também posso colocar como uma variável, né? Que é o que a gente está chamando aqui de descanso semanal remunerado. Então, eu posso vir aqui ó, e criar uma constante. Né? Aí aqui, ó, vou até valor da hora da atividade. Aqui vai ficar estranho, tá? Porque se eu criar aqui, ó, real, vou colocar real, descanso semanal remunerado, certo? Se eu colocar tudo em maiúsculo para ser a constante, os nomes vão ficar parecidos e tal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar tudo para valor. Eu vou chamar aqui, ó, valor hora atividade, valor descanso semanal remunerado. Vai ficar um pouco grande. E aqui não é percentual também, porque é dividido por 6, né? Ou então, para a gente manter o mesmo padrão de percentual, a gente pode dividir por 6%, tá? Um sexto é o quê? É 100%, né? É o todo dividido por 6, ok? Então, 1 dividido por 6. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos ver aqui quanto que dá 1 por 6. Então, 1 dividido por 6 vai dar 0,16, então deixa eu copiar esse valor aqui. Deixa eu ver se tem como copiar. Botão direito, selecionar tudo, copiar. Então a gente vai criar aqui, eu vou criar uma constante percentual extra classe. E vou falar que é 0 ponto aquilo ali. Certo? Vou só colocar aqui 1 dividido por 6. Um comentário, né? Isso aqui é 1 dividido por 6. Então, percentual extra classe. O que foi que ele está deixando de vermelho? Ah, não, desculpa. É percentual descanso semanal remunerado. Descanso semanal remunerado. Ou DSR, né? Eu prefiro deixar um pouquinho maior. Mas vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, ó, salário base. Aí aqui, como eu já calculei em percentual, eu já pus o valor em percentual, aí não vai ser dividido, eu vou multiplicar, certo? Matemática, tá? Então eu vou multiplicar pelo P descanso, Ctrl espaço para acessar o nome das variáveis, né, para não ter que digitar tudo de novo. Então, e agora a gente precisa calcular a gente não precisa mais da calculadora aqui, a gente precisa calcular agora o salário total. O salário total é a soma disso tudo, né? Então, salário total vai ser do tipo real. Ok. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. O nosso salário real vai ser o quê? O salário base mais a hora atividade mais o descanso semanal remunerado. Beleza? Tranquilo?
Bom, aqui, pessoal, vocês estão vendo que eu estou fazendo o software tudo, né? Já estou escrevendo o algoritmo todo, mas era bom a gente ir fazendo e testando, tá? Faz um pedacinho, testa, tá? Então, agora a gente tem que partir aqui para a exibição dos valores, né? Cálculo do salário base, hora atividade e tal. Então a gente vai usar aqui os escreva, né? Então escreva e vou colocar aqui salário base. Vai ser o quê? Salário base. Escreva a minha hora atividade. Eu vou chamar de extra classe, que eu gosto mais de extra classe. Chamar de valor, salário extra classe. Vamos colocar aqui o descanso semanal remunerado. Então, descanso semanal remunerado é o meu. Opa, essa vírgula aqui é indicar, né? Vai ser esse carinha aqui. Então, se a gente der um duplo clique aqui, seleciona tudo, tá? E a gente vai ter o salário total. Escreva. Salário total, ou salário final. Vai ser o nosso salário total, tá bom? Bom, para não sair tudo colado numa única linha, né? Eu vou quebrar aqui duas vezes, duas linhas. Aqui eu vou quebrar uma linha só. Aqui outra linha. Aqui outra linha. Ok? Acho que já dá para testar aqui. Vamos inclusive testar com os valores que eu pus aqui, ó. 10, 50 e 30. 10 e 50,30. Então a gente teve aqui, ó, 236,35. Peraí que eu acho que deu errado aqui. Salário base, 236,35. Não, ficou alguma coisa errada. Vamos voltar aqui e analisar de novo. Ficou tudo... Saiu tudo furado aqui. Vamos ver se qual foi o cálculo que ficou errado aqui. Então, nosso salário base. Aqui. Vou especificar que é isso aqui, né? Primeiro. Vamos ver se foi isso aqui. Acho que foi isso aqui, ó. Então, a gente teve aqui 10, 50,30. 271. Não, mas ainda está errado. Peraí, vamos ver o que está saindo diferente aqui. Salário base, a quantidade. Ah, tá, pessoal, não é. Ficou errado aqui, não é mais, é multiplicação, tá? Então, ó, é a quantidade de aulas semanais vezes o valor da hora, vezes a quantidade de semanas que tem no mês, não é mais, né? O raciocínio aqui ficou furado. Então, 10. Lembrando que o computador vai fazer o que você pediu, né? Ele não sabe o que é salário, é a gente que dá sentido para isso. Agora, beleza. 22, 63,50, 113,17, 113,18. Tá aqui porque veio todas as casas decimais. Então a gente precisa arredondar isso aqui. 22,7278, 22,7279, 396 e 11. Bom, beleza. A gente precisa arredondar esses valores aqui, né? Arredondar esses valores para poder ficar bonitinho. Bom, aí se você fala assim, poxa, Rogério, mas eu não lembro como que é redonda. Beleza, você só tem que lembrar que dá para arredondar. Consulta, né? Por isso que é muito importante a gente ir salvando os nossos algoritmos, né? Para a gente poder recorrer a eles. Ó. Então, se a gente for no exercício anterior, a gente usou no exercício anterior do armário o arredondamento, né? Então, se eu clicar aqui para abrir, ó, ele vai abrir lá no Portugal e aí a gente pode ver aqui, ó, M arredondar. Mas esse M é o que? Ah, o M é da biblioteca que a gente tem que importar. Então, se a gente vier aqui no começo, ó lá, importa a biblioteca para usar o comando arredondar. Né? Então, aqui, ó, vou importar e vou utilizar aqui o M ponto arredondar. Certo? E aí, como é que a gente usa ele? O arredondar é o quê? Você arredonda o valor que você quer arredondar e a quantidade de casas decimais. Então, o que eu quero arredondar é o salário base com duas casas decimais. Aí lembra que ó, esse parênteses aqui, ó, esse parênteses está fechando esse aqui. E cadê o parênteses que fecha esse aqui? Então tem que ter mais um aqui, certo?
beleza? Então, lembra dos parênteses. Então, eu quero arredondar isso aqui com 2 casas decimais. Eu quero também arredondar isso aqui com 2 casas decimais. E isso aqui com 2 casas decimais. Ok? Vamos ver. Então, 10, 50.30, 2.263, 2.250, 113,18, 113,18, 396,11, e 27,7279, 27,7279, beleza? Bom, aqui se você olhar, ó, tem um pontinho que é o milhar, né, a formatação de milhar. Por enquanto, a gente ainda não viu como fazer isso e tal. A gente vai aprender comandos mais avançados que vai permitir a gente fazer coisas interessantes, tá bom? Beleza? Bom, então pronto. A gente conseguiu fazer o algoritmo baseado nessas regras. E aí vamos fechar com a chave de ouro aqui desse exercício, que eu fiz questão de buscar um que eu pudesse mostrar isso. Bom, não preocupa com o que eu vou fazer agora, tá? Eu só vou demonstrar para vocês que a linguagem que foi utilizada para construir esse site, que é o JavaScript, o raciocínio dos cálculos são muito parecidos com o que a gente está utilizando aqui no Portugal, tá? Então eu vou mandar aqui, ó, exibir o código-fonte dessa página, e eu vou lá na parte onde os cálculos estão sendo feitos, que eu já sei onde está, que é essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui. Isso, ó, calcula mensalista, ok? Então aqui, olha só o que a gente tem aqui, ó. O que isso aqui está se parecendo? Ó, olha para isso aqui e olha para isso aqui. Declaração de variáveis. Então aqui, ó, ele está criando a variável salário, a variável hora, hora-aula, descanso semanal remunerado e salário total. Eu não gosto muito de usar nomes tão curtinhos, tá? Eu acho melhor já ver o nome maior, tá? Aqui, ó, esse leia, por exemplo, esse escreva aqui, ó, que a gente está colocando, esse escreva não tem a necessidade porque na parte do front-end aqui, um aplicativo que abre num browser, você tem a caixinha de texto, você tem aqui o título da caixinha de texto, né? Então aí você, né, essa caixinha de texto aqui, esse valor, no nosso caso é substituído pelo leia, certo? Mas vamos olhar aqui e vamos ver o cálculo. Olha só, aqui ó, nesse momento o que ele está fazendo? Ele está dando o comando para poder pegar o valor que está gravado lá na caixinha de texto, nessa caixinha de texto aqui, ó. Então ele está pegando o que estava gravado na caixinha de texto, ó, ele está pegando o que estava na caixinha de texto e colocando na variável. Pegando o que estava na caixa de texto e colocando na variável. Esse comando if aqui a gente não viu ainda, a gente vai ver o que é um if, mas no nosso caso aqui a gente não precisou desse if para fazer o cálculo. E olha só o que tem aqui, ó. Salário é igual ao quê? Número de aulas vezes a hora-aula vezes 4,5. Está aqui, ó. Exatamente o que a gente fez. Exatamente o que a gente fez. A única diferença é que apareceu esse cara aqui, ó, parseInt. No caso do JavaScript, parseInt é um comando de conversão de valores. Então, a gente já fez isso no Portugal, né? Quando a gente tem um determinado valor, valor inteiro, ou valor real, eu quero converter para inteiro e tal, né? Aqui no Portugal a gente usou um outro comando. Aqui no JavaScript é o parseInt. Mas a ideia aqui não é aprender JavaScript, é só mostrar para vocês que o mesmo raciocínio que a gente aplicou ali, a lógica de programação está muito parecida com o que a gente tem aqui no JavaScript. A única coisa que muda são os comandos, ok? Os comandos é que vão mudar, tá? Aqui, ó, esse toFixed aqui, no JavaScript é o arredondamento. É esse arredondar aqui, ó, o arredondar do JavaScript. Desculpa, do Portugal. Então aqui, ó, aqui ele está arredondando em 2 casas decimais. Ó, aqui, ó, mesmo cálculo, tá? Então, o JavaScript aqui, apesar de ser uma outra linguagem, diferente do Portugal, usa os mesmos raciocínios. Tem variável, tem operadores matemáticos, tem as variáveis, tudo é muito parecido. Então, se você aprende muito bem a lógica de programação, você vai conseguir depois ir com uma certa facilidade para as outras linguagens de programação, porque você vai ter que só estudar o comando daquela linguagem que aplica aquele conceito. Nessa linguagem de programação, como é que funcionam as variáveis? Aí você já sabe o que é variável, você só vai ver como que é feito a escrita das variáveis lá. Como é que eu faço um cálculo matemático? Como é que é o mais, o menos? Mais e menos é tudo igual. Em toda linguagem de programação vai ser um mais, vai ser um menos, tal. Então é muito parecido, tá bom? Então por isso que é muito importante a gente estudar a lógica de programação. Começa pela lógica de programação, não pula etapa, fica bom em lógica de programação, aí depois você vai estudar a parte de banco de dados. A gente vai ter cursos aqui, né, vídeos gravados sobre banco de dados e outras linguagens de programação, tá bom? Também, tá bom? O que é importante? Se você fez o algoritmo comigo,
Foi pausando enquanto eu estava explicando? Ótimo. O que, que eu sugeriria agora? Fecha o vídeo e tenta fazer de novo, da sua cabeça. Tenta fazer do zero, sem olhar o vídeo. E se você só assistiu o vídeo, lembre-se, você não vai aprender a programar apenas assistindo os vídeos. Você tem que fazer. Então, se você só assistiu o vídeo até agora, fecha o vídeo e tenta fazer. Se não conseguir, aí você volta, assiste um pedacinho, mas vocês têm que ser capazes de desenvolver usando o raciocínio de vocês, replicar, né, o que vocês estão vendo aqui. Então, muito importante, não apenas assista o vídeo. É importante vocês irem lá e desenvolver, beleza? Então, se você gostou do conteúdo, dá um like aí, dá o joinha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, até mais.